Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. E eu já começo te contando que este é um episódio especial. Sabe por quê? Hoje nós vamos mergulhar em universos encantadores, fascinantes mesmo, o da Disney e o da NASA. O tema deste episódio é Inovação que Transforma, Estratégias e Liderança para Impulsionar Negócios. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Quem vive a gestão de empresas e de pessoas sabe que a inovação é uma palavra cada vez mais presente no dia a dia corporativo. É por meio dela que as empresas podem criar, co-criar, ousar e evoluir. Mas qual o papel das lideranças nesse processo? Como marcas de sucesso criam experiências incríveis para os seus públicos? Quais os desafios e tendências para o futuro? Bom, para que a gente possa mergulhar nessas questões e, claro, nas suas respostas, decidimos trazer nomes de peso aqui para a nossa bancada. Eu começo apresentando o nosso convidado de honra. Ele é especialista em cultura Disney, storytelling, liderança e inovação na NASA. Frank da Costa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui. E eu vou aproveitar para contar para você que ele tem um currículo interessantíssimo. Vamos lá. O Frank começou como membro do elenco dos parques e resorts da Walt Disney Company. Lá, pôde liderar grandes projetos, como a formação dos membros do elenco para a terra de Star Wars Galaxy Edge. Com o projeto do restaurante Space 220, trabalhou com a NASA. Assim, com muito trabalho, foi convidado a fazer parte da equipe da Agência Espacial Americana como diretor de Relações Públicas e Marketing. O Frank é bacharel em Marketing e Economia de Operações na Universidade Baruch College em Nova York e também tem certificações em instituições renomadas. Fez o curso de Liderança Disruptiva na Harvard Business School e de Receita, Vendas e Marketing e Hospitalidade na Universidade de Cornell, também no estado de Nova York. Atualmente, o Frank da Costa continua com seu trabalho junto da Disney+, focado na formação de membros do elenco. Ele é responsável pela disciplina de Traditions e compartilha seu amplo conhecimento com as novas gerações de profissionais e futuros líderes. E quem também está aqui conosco hoje é o Anderson Torres, Head de Inovação da Senior. Seja bem-vindo também, Anderson. Muito obrigado, Rodrigo. O Anderson é um profissional da área de inovação e gestão criativa. Ele liderou equipes em projetos de animação no Belly Studio e, como professor da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, em Santa Catarina, unia a teoria e a prática da administração moderna com uma visão única sobre empreendedorismo e desenvolvimento de soluções. Durante o mestrado na instituição, pôde pesquisar sobre cultura organizacional e seu impacto nos ambientes de inovação. Na Senior, que é referência em software de gestão, o Anderson liderou a área de produtos na fintech Wipo. Hoje, atua na gestão de inovação, conduzindo roadmaps estratégicos e programas como o Inove. Bom, convidados apresentados, agora é hora de começar o bate-papo por aqui. Bom, Frank, vou começar com você que tem esse espírito brasileiro, filho, né, de italianos com brasileiros, né? Você sempre foi fascinado pela Disney? Vamos começar por aí. Você já pensava em viver aquele sonho desde criança? Não desde criança, mas quando eu fiz 17 anos e 18 anos, quando o filme Toy Story saiu, foi onde que eu realmente fiquei iluminado, fiquei louco pela companhia e queria ir atrás desse sonho que eu tinha de trabalhar para essa companhia. Muito legal. Bom, e a cultura Disney é muito forte, né, para quem trabalha lá. Isso serve de espelho para todas as empresas de alguma maneira, na sua visão? A cultura acaba ditando o dia a dia das empresas? Olha, a Disney tem 100 anos, acabou de fazer 100 anos, tem 2 anos atrás, e eu vou falar a verdade para você. A cultura da Disney é o que faz a Disney, é o que faz aquela marca ser tão poderosa. E se todas as empresas e líderes puderem conhecer um pouquinho do processo que cria a magia que a Disney faz, eu acho que se eles conseguirem tirar duas fórmulas, eles mudariam o empreendimento deles completamente. Muito legal. Você, Anderson, concorda com a fala dele? Já teve contato também com a cultura Disney de alguma maneira? Sim, eu já tive contato com a cultura Disney. Pelo meu passado, eu trabalhei no estúdio de design e animação
E a Disney era uma das inspirações nossa para a gente fazer os nossos curtas-metragens aqui em Blumenau. Então, assim, tenho bastante apreço aí pela cultura Disney. Muito legal. E você concorda com essa questão aí da cultura influenciar o dia a dia das empresas, mesmo que sem querer? Sim, a cultura realmente influencia. Ela é o pilar aí que dita, né, por exemplo, as regras, né, de como as pessoas vão agir dentro da empresa e como elas vão representar a empresa, né? Então, tem muito a ver com pessoas, né? Não, o Anderson está 100% correto. Desde o momento que você começa a trabalhar na companhia, a companhia já começa a injetar para você tudo que é aquele storytelling. Porque para ter cultura, você tem que contar história. Se você pegar a palavra cultura, tá no dicionário, o que ela vai te explicar? Ela vai te explicar história. É uma coisa que você é brasileiro, eu sou americano, nós temos uma cultura diferente, mas a gente vem da nossa história, do nosso patriotismo. Se um empreendedor faz a mesma coisa, começa a cultivar essa cultura dentro do empreendimento dele desde o começo, todos os seus colaboradores vai começar a agir, a viver, a respirar e amar a marca baseado naquela história que o empreendedor, o criador daquele produto, daquela marca, começou a contar. Foi o que o Walt Elias Disney fez. Ele começou contando o legado, a história dele, desde 1923, aonde que 100 anos depois, tem mais de 300 mil colaboradores no mundo inteiro, em diferente cultura, diferente linguagem, diferente forma de viver, mas vivendo uma cultura empresarial, que é uma cultura de empreendimento. O que mais chama a atenção dessa cultura Disney pra você? É justamente esse apego? Qual que é pra você o principal dessa cultura? O legado que o Walt deixou, a imaginação que ele deixou, tudo que ele deixou para a gente poder cultivar, desde o momento que ele construiu, fez o primeiro filme dele, desde o momento que ele desenhou junto com Ive Auger o Mickey Mouse, até o último projeto que ele fez antes dele morrer em 1966. Ele deixou esse legado onde que a gente começou a amar essa marca, o legado que ele fez. Ele foi um disruptor do mundo de entretenimento. Exatamente, essa é uma cultura. Bom, e eles têm no DNA muito a questão da inovação. Por mais que seja algo tradicional, eles inovam bastante. Eu queria agora jogar para o Anderson para saber o seguinte: qual que é para você, Anderson, a melhor definição de inovação? Essa é uma boa pergunta. Para mim, a melhor definição de inovação ela está relacionada muito com a utilidade. As coisas que a gente cria precisam ser útil. Os nossos clientes, os usuários, eles precisam perceber e precisa fazer sentido isso para as pessoas. Além disso, né, além dessa questão da utilidade, eu acredito muito que a inovação é um processo. É um processo que ela nasce desde a ideia até o produto final. Então, muitas vezes a gente olha para um produto e classifica ele como um produto inovador, um produto que faz a diferença nas vidas das pessoas, mas aquele produto é um resultado de um longo processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde foram feitos testes, hipóteses, experimentos, provas de conceito, até chegar ao produto final e esse produto chegar no mercado e as pessoas entenderem o valor dele. Então, é muito sobre fazer coisas que sejam úteis para pessoas. O Frank tá aqui concordando com a sua fala. Legal. Não, corretamente, o Anderson falou bem certo. E do meu mundo que vem da Disney e da NASA, eu já olho a pergunta que você fez, eu já olho curiosidade. Quanto o humano tem curiosity, ele nunca vai parar de inovar. E isso é o que faz a gente, sempre querendo melhorar o produto, sempre querendo pegar, não só criar um produto que inspira, mas melhorar o produto para inspirar. Olha bem, muito bem, um exemplo, a gente pode ver a companhia Apple, é uma companhia de inspiração, é um produto que inspira. E ao mesmo tempo você olha o Walt Disney Company, desde os Imagineers, que construíram a atração desde os anos 1950, todos os robôs, os animatronics, as atrações, aquilo foram coisas que ninguém imaginava que podia existir. A câmara de 3 layers que o Walt construiu, que ele pôs uma câmera assim e colocou 3 camadas. Então foram coisas que são inovações que não são assim a melhor tecnologia como AI do mundo, mas foram inovações disruptivas naquele tempo, aonde que o Walt mesmo fala que enquanto o homem tem
curiosity. Eu quero falar... Curiosidade. Curiosidade, eu quero aprender a falar essa palavra. Enquanto o homem tem curiosidade na mente e no coração, ele nunca vai parar de inovar. Então, quando alguém me pergunta o que é inovação, eu gosto de falar que é a curiosidade que a gente tem. Esse espírito, né? Essa chama. Essa chama de continuar, de continuar, de continuar. Hoje mesmo a gente olha o Elon Musk, por exemplo. Tudo que ele fez até hoje foi essa razão. Curiosity. Desde quando ele começou com o SpaceX, com a Tesla, com o Solaris e tudo mais. Agora meteu no mundo de Twitter. Não tem nada a ver com o seu dia a dia, mas são coisas que ele está inovando, entendeu? No mundo dele, no mundo nosso de tecnologia. Muito legal. E quando a gente fala de inovar, de criar produtos novos, a gente acaba também mexendo muito com o sonho. Não só com o sonho do empresário, do empreendedor, mas às vezes até com o sonho do próprio cliente, não é mesmo? Como é que é para você a questão da inovação na prática? A gente, né, sabe que muitas pessoas já entenderam que a inovação não está numa tecnologia, não está num programa de computador só, num projeto. Ela tem que fazer parte do dia a dia. Você concorda com isso? Nossa, enorme. Uma das coisas que eu sou grande advocate é que a inovação não é tecnologia. A inovação é melhorar serviço. A inovação é escutar seu cliente, melhorar. Vamos fazer um exemplo do Star Wars Galaxy Edge, que é uma terra hoje no Hollywood Studio, no Walt Disney World Resort e em Disneyland, Califórnia. O que era? Um filme. Quando Bob Iger, CEO da Disney, decidiu de querer comprar essa marca do Lucasfilm, do George Lucas, qual foi a primeira visão que ele teve? Inovação, curiosidade. Ele queria que os fãs, os 80 bilhões de fãs de Star Wars, todos os anos 70, queria que eles vissem com o próprio olhos deles o Millennium Falcon na frente deles e ver o tamanho que é o Millennium Falcon de verdade. Sem contar colocando os outros pedaços das histórias das 3 gerações de história que são as 9 histórias diferentes. Mas se você olhar isso, você fala, uau, Star Wars, 1970 Star Wars já tá no mercado. Mas hoje tem uma terra que você pode entrar, ela imersia ela. Por quê? Porque os fãs eram doidos para comprar produto, para comprar retail, para ver o Millennium Falcon, para comprar roupa, para seguir aquele trilogy story que não existia. O George Lucas não conseguiu fazer, mas a Disney fez pro George Lucas. Frank, isso que tu falou realmente me fez lembrar do momento que eu entrei lá na Disney Califórnia e fui visitar e vi a Millennium Falcon. ela realmente traz uma emoção muito grande, assim, e um processo imersivo. Todas as atrações, a gente sabe que tem filas, né, mas você não vê a fila, você vê as atrações que estão ao redor do parque, do espaço ali, enquanto você está na fila, né? Você curte a fila, essa que é uma boa sacada. Essa é outra inovação também, é tirar a mentalidade de, aquela fila de 3 horas. Durante você chegar na atração, Anderson, né? Você começa a ver todo uma oficina mecânica de como você conserta o Millennium Falcon. Sim. Por 1 hora você tá vendo detalhes atrás de detalhes, atrás de detalhes, e a storytelling tá contando o narrativo, e aquilo ali tudo foi uma inovação inspirada, que você esquece que tá numa fila por 2 horas. Uhum. É, bem legal. E no caso de Star Wars, ele traz muito uma visão de futuro, né? E inspira as pessoas nesse sentido, né? Uma visão de futuro que tem tudo a ver com inovação mesmo. Gente, tá sendo um barato ouvir essa troca aqui, mesmo que a distância entre o Frank e o Anderson. Mas eu queria agora direcionar uma pergunta para você, Anderson. Como é que para você no dia a dia essa questão da inovação? Como é que você e o seu time conseguem inovar? O que acaba se tornando inovação na prática? A gente tem diversas perspectivas que dá para olhar dentro de uma empresa. Eu posso olhar a inovação em processo, né? Por exemplo, esse processo que a gente estava falando agora da fila, né? Como que eu melhoro, né, a experiência do cliente ali na fila? E isso a gente faz aqui dentro da companhia também. Então a gente olha para os nossos processos, instiga os nossos desenvolvedores, por exemplo, a pensar em formas melhores de desenvolver software. Eu posso ter inovações organizacionais, eu posso melhorar, criar novas áreas que possam realizar outras atividades, eu posso ter
ter a inovação no marketing e posso também ter a inovação no P&D. Quando a gente fala do P&D aqui, eu estou falando de áreas de pesquisa que estão olhando para a fronteira, né? Olhando para novas tecnologias. Tem o time de inovação, por exemplo, aqui, que pega essas pesquisas, essas provas de conceitos que estão sendo feitos pelo time de pesquisa e tenta entender como que isso pode resolver um problema. Nós somos muito apaixonados pelo problema, não pela solução necessariamente, mas muito pelo problema. A gente quer entender o problema do cliente para poder, a partir daí, criar soluções, né? Então, a conversa com o cliente é muito importante, esse diálogo, essa experimentação, essa observação, né? Entender como esses problemas estão no dia a dia das pessoas, das empresas, é extremamente importante para a gente poder fazer esse processo criativo. Então, quando a gente olha assim, a inovação de uma perspectiva mais geral, né, ela está na empresa inteira, né, acontecendo de formas diferentes, né, desde pequenas melhorias nos processos de trabalho das pessoas até na criação, né, de produtos de fronteira, né, de fronteira tecnológica. Uma coisa que eu cheguei a ajudar bastante, o aplicativo da Disney, que é o My Disney Experience, que traz tudo que o Anderson acabou de falar dentro de um mundo só, de sinergia, aonde inovação também pode ser focada em sinergia, aonde você tem o departamento de pesquisa, o departamento de comportamento e o departamento de novos produtos e pôr dentro de uma aplicação aonde que você agora está entendendo o comportamento do hóspede que está andando no parque, qual é a área que ele mais frequenta, o que ele comprou, todas essas pesquisas para ajudar a gente a entender o comportamento desse hóspede, para dar a ele mais aquele conteúdo que ele gosta. E o outro é ajudar o processo do dia do parque para ele poder passar um dia melhor no parque, sendo levado por GPS, levando ele nas atrações que tem menos filas. Então, tudo que ele acabou de falar, eu queria falar porque ele colocou assim, the nail on the hammer, como a gente fala em inglês, que é uma das coisas que eu também fiz parte, que foi tão importante a gente colocar tudo isso só num lugar e entender e poder fazer grandes decisões durante o usuário do nosso produto. Deixa eu aproveitar esse gancho para perguntar o seguinte. Quando a gente fala de algo que está concreto na rotina das pessoas, que já foi concluído, é muito fácil, né? Já tá ali mesmo, já tá funcionando. Uhum. Mas vocês precisaram mobilizar um time para que isso fosse acontecendo aos poucos. Pegando esse exemplo mesmo que você trouxe, quanto tempo acabou demorando? Quantas pessoas foram envolvidas nisso? Olha, em total foram 16 anos. O My Disney Experience, o Bob Iger lançou, se eu estou corretamente, foi 2014. E começou pouquinho por pouquinho e depois foi agregando, modificando, melhorando. Cai, depois sobe, ninguém gosta de usar, todo mundo, o usuário para, depois o usuário volta porque colocou coisa dentro que ia ajudar eles melhor. E continuamos, e não vai parar. É uma inovação que ainda vai ter muito processo para frente para poder fazer o usuário mais contente. E outro, quando você olha o tipo... Foram 75 milhões de pessoas que visitou a Disney o ano passado. Quando você olha o número e você fala quantos estão usando o aplicativo, ainda muita gente não usa no mercado latino. O brasileiro mesmo tem uma quantidade que não gosta, porque não está no linguagem dele. Ainda a gente não conseguiu fazer todo o aplicativo traduzido em português. É um processo que está trabalhando, porque tem muito código que tem que mudar. E o hispano também, o chinês, o francês. Então tem muita gente que ainda não quer usar porque ele é mais guiado para americano, para o doméstico usuário, entendeu? Então tem muita coisa ainda para passar, mas ainda eu acho que demorou 13 anos em total para chegar onde que está hoje, mas para frente ainda tem muito processo. Anderson, a Sênior valoriza muito a cultura organizacional forte e colaborativa, né? Quais são os maiores desafios e os principais resultados ao fomentar uma cultura de inovação em um ambiente tão dinâmico como que a gente está falando aqui hoje? Quando tu fala em ambiente, eu acho que essa talvez seja uma palavra-chave para a gente escorrer um pouco sobre esse tema. Eu gosto muito da ideia de pensar que para poder fazer inovação, tu precisa ter um ambiente que proporcione isso, né? Uma coisa muito importante na criação desses ambientes de inovação é o papel da liderança. Então, o papel da liderança nesse processo é ela que faz a orquestração e que consegue ajudar as pessoas a se conectarem, né? E que também que permite com que as pessoas possam testar, possam experimentar e se errarem, elas não se sintam culpadas, mas que elas possam aprender com os próprios erros para poder melhorar e evoluir. Isso que o Frank falou é muito importante. Na construção de software, por exemplo, é muito comum a gente criar processos incrementais,
com interações com os nossos usuários. Então é um ritmo constante de feedback. Então, se você consegue criar um ambiente em que as pessoas consigam trabalhar dessa forma, né, de forma criativa, com experimentos, com experimentação, testes, isso permite com que a empresa possa criar inovações que realmente façam uma diferença. A gente falou bastante de Disney, mas Frank, conta agora pra gente sobre essa questão do ambiente na NASA. Como é que é essa questão da inovação e da liderança por lá? Uau, a NASA é um mundo completamente diferente quando você sai de Disney para a NASA. É uma cultura diferente, é um mundo diferente, militar, governo federal dos Estados Unidos. Inovação é o que a gente sempre viveu e respirou desde 1958, quando a NASA nasceu. A agência foi criada por um motivo, politicamente. Qual foi a meta? Construir e ganhar a guerra do espaço. A guerra do espaço, quando você fala, até parece que é Star Wars, mas a guerra do espaço entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, no começo, foi tudo pelo político, né? E a inovação também, eu acho que foi muito rápida. Foi mais inovação focada em construção de levar um homem ao espaço, né? E aprender. Naquele tempo a gente não tinha robótica, não tinha AI. A gente tinha que mandar um homem. Alan Sharpner foi o primeiro americano a ir no espaço. E sabe qual que era o computador dele? Um lápis e um livro. Inovação. Ele tinha que escrever cada minuto do que estava acontecendo durante aquela jornada. Como ele sentia. Ele deu dor de cabeça, ele vomitou. Tudo que estava acontecendo com ele durante aquela viagem, ele tinha que colocar num livro. E aquele livro entregar à NASA para a NASA poder estudar. Era o nosso tempo de tecnologia. Para onde que a gente estamos hoje. Por isso que eu gosto muito de contar a história da NASA, porque ela é passado, presente e futuro. Depois veio o presente, que já veio o ônibus espacial. Onde com o ônibus espacial, ele criou aquela humanidade para a gente. Aí sim a gente pode falar inovação. Aí a gente pode ficar 3 horas no podcast falando de toda a inovação que veio do ônibus espacial, que a gente chama do Shuttle Program. E aonde que daí saíram coisas que você hoje vive, respira, dorme, usa, come, e você nem sabe que veio da inovação da NASA. Você fala um pouquinho de passado, presente e futuro. Quando a gente fala de futuro, o que a humanidade pode esperar da comunicação, dos modelos de gestão, na sua avaliação? Então, olha, a gente já está pronto para ir para a Lua de novo, depois de 55 anos. E vamos dar uma paradinha lá na Lua, fazer uma área de descanso, porque entre 10 anos seguramente estaremos em Marte. Marte é porque a NASA é um pouco mais séria que o Elon Musk, né, que o SpaceX. A NASA quer ir para Marte por um motivo. Marte era como o nosso planeta. Ele era um planeta verde, ele era um planeta que tinha água, que tinha vida. E ele foi destruído. Nós queremos entender quando, quanto tempo e se pode acontecer com a gente. Então a gente está indo mais para pesquisar, para entender e para poder não permitir passar aqui. E esse é um dos nossos grandes projetos, trajetória dos próximos 10 anos. Lembra que nós também tínhamos muito medo de cometa, para o cometa não destruir nosso planeta Terra. E hoje a NASA tem uma inovação de vários satélites que a gente chamou os guardas, né, os vigilantes dos cometas, onde que tem satélite só procurando cometas que estão vindo em nossa direção para a gente poder destruir eles. E hoje a gente tem essa capacidade de fazê-lo. Olha, eu já vou passar a palavra de volta para o Anderson, mas antes, Frank, eu queria saber como é a relação com a SpaceX. Como essas e outras ideias surgem? Como é que vocês gerenciam isso tudo? Conta esse bastidor aí pra gente também. Então, isso é uma inovação super legal. Em 2011, o presidente Obama, ele cancelou a missão Shuttle. Falou, não mais, era muito cara. Custava a gente $2 bilhões para cada lançamento do ônibus espacial. Então, o que aconteceu? Nesse momento, o Obama abriu uma porta para Space Partners, para gente como Elon Musk, o Jeff Bezos, o Richard Branson e várias outras companhias como Sierra, Boeing, ULA. Essas companhias todas foram companhias que começaram a entrar nesse mundo privado de companhias espaciais, que a gente chama hoje em inglês de Space Partners. E é onde que a NASA virou simplesmente uma regulator, uma reguladora, entendeu? E a parte militar, que a gente chama da Forças Aéreas, que a gente chama Air Force, a Força Aérea, ela sempre foi a comandante. Ela abriu uma nova divisão que agora chama Space Force. E a Space Force, ela que cuida de tudo que está no espaço, para não ter guerra no espaço. Eu tô brincando. Para não ter guerra no espaço entre Rússia, China, Estados Unidos,
Norte Coreia, que tudo que agora quer colocar satélite quer ir no espaço. A tecnologia hoje é disponível. E por isso que tem esse regulamento. A NASA hoje é a regulator, ela é a UN, a United Nations do espaço, para regular tudo isso, para não ter essas brigaiadas e essas diferentes visões. E Anderson, voltando para você agora, qual que foi o maior aprendizado que você teve até hoje liderando a equipe de inovação aí da Senior? Acho que o maior aprendizado foi em relação a não ter um manual para fazer as coisas, né? Quando a gente está fazendo inovação, não é uma operação assim previsível. Então eu tenho, todo dia é um dia diferente, né? Todo dia a gente vai enfrentar novos desafios. Então esse foi um primeiro aprendizado. E eu sempre falo isso para os meus liderados também, quando eles entram dentro do time, né? Liderados novos, ó, gente, aqui não tem um manual aqui, tá? Todo dia vai ser um dia diferente, a gente só vai ter que aprender muita coisa nesse processo. E uma outra coisa também que eu acho que é extremamente importante numa liderança de um time de inovação é não se apegar às ideias. A gente precisa, num processo de inovação, criar um funil de ideias. Então a gente precisa gerar muita ideia para resolver diversos tipos de problemas. Mas nem todas as ideias vão dar certo. Algumas delas não vão funcionar. Que às vezes as pessoas elas tendem a se apegar nas ideias, né? E acharem que as suas ideias são maravilhosas e muitas vezes cometem o erro de tentar produzir alguma coisa baseada naquela ideia, mesmo sabendo que ela não vai dar certo, porque ela se apaixonou por ela. Então, para nós é muito importante se apaixonar pelo problema e não se apegar nas ideias, né? Então, saber que algumas ideias podem ser descartadas ou vão ficar parada num estacionamento, num parking lot ali, esperando o momento certo. Essa é a dinâmica que eu acho que os dois aprendizados aí que eu posso trazer aí para os ouvintes. E você, Frank? O Anderson falou uma coisa muito importante, eu gostei, só vou colocar esse ponto. A NASA nunca teve manual, entendeu? Mas ela criou aquele manual para gente como o Elon Musk, o Jeff Bezos e o Rich Branson, tudo pegar aquele manual e agora fazer o que eles fazem. Então é realidade. Inovação não tem manual, tem que ter ideia, tem que criar do começo. Para mim, aprendizagem, para mim, trabalhando na Disney, para mim o serviço, a cultura, a liderança. Eu sempre falo que na Disney a gente tem um círculo de excelência. O círculo de excelência da Disney sempre me ensinou que o líder cria a cultura. A cultura nasce o serviço e o serviço dá o espaço para inovar. Porque a gente só vai poder inovar se o líder está fazendo o trabalho dele, a cultura está sendo criada e eles estão dando um excelente serviço para os nossos clientes, para os nossos hóspedes, para os nossos consumidores, como a gente não gosta de chamar. Mas aí dá aquele espaço para a gente poder inovar, e não só inovar, mas melhorar o produto. Porque tem produto bom, mas a única coisa que ele precisa é dar um toque melhorzinho para ele melhorar e para o pessoal gostar e amar ele de novo. Maravilha! Bom, agora nós vamos para o nosso quadro. No Núcleo de Insights de hoje, nós vamos ouvir um pouco mais sobre como os empreendedores lidam com a palavra inovação. Núcleo de Insights. Um estudo do Boston Consulting Group mostrou que apenas 3% das empresas ao redor do planeta se consideram prontas para inovar. Ao mesmo tempo, 83% dos empresários ouvidos pelo levantamento dizem que a inovação é uma prioridade. Os setores de tecnologia, mídia e entretenimento e de bens duráveis são alguns dos que mais consideram o tema importante. O estudo Innovation Systems Need a Reboot classificou a maturidade da inovação de empresas em uma escala de 100 pontos. Ao todo, mais de 1.000 empresários de alto nível foram ouvidos em vários países, inclusive no Brasil. Bom, nós temos um dado aí bem importante nessa pesquisa, Frank. Para você, como é que as empresas podem equalizar esse gap? Acho que eles precisam de ter um open mindset. Eles precisam. Líderes hoje, eles estão tão confortáveis. A gente em inglês fala very assemble. Eles estão no dia a dia da rotina. E essa rotina é que não abre a mente para eles inovar. E não abre a mente para eles poderem pensar diferente, ser criativo. É isso que eu acho. E para você, Anderson? É bem interessante, né? Porque a gente tem ali na pesquisa, né? Uma consciência que precisa inovar, mas ao mesmo tempo, a grande maioria das empresas não conseguem inovar, né?
Eu vejo que muitas empresas são presas, né, na eficiência operacional. Então, elas estão ali trabalhando, tentando fazer o seu melhor, se esforçando para serem eficientes e acabam não olhando, né? Ou quando olham para o seu competidor que está ali do lado e tentam dar uma copiada quando ele faz alguma coisa melhor, e eles ficam nessa corrida ali tentando sobreviver, eu acho que seria a palavra. Quando a gente olha para companhias como a Senior, que coloca a inovação no planejamento estratégico delas, elas acabam se forçando a criar estruturas e ambientes para olhar para o futuro. Esse olhar para o futuro é extremamente importante. Essa criação desses ambientes paralelos, né, faz com que uma empresa seja uma empresa, como alguns autores dizem, ambidestras, né? Então eu tenho lá uma eficiência operacional trabalhando dia a dia na operação ali, mas eu não deixo de colocar algumas pessoas para olharem para o futuro, porque o futuro faz parte da estratégia. Então fabricar esse futuro é extremamente importante. E não precisa fazer isso de uma forma extremamente assim custosa, assim, vou gastar 1 tonelada de dinheiro aqui. A gente pode começar pequeno, desde que eu comece, né? Esse é o importante, começar a separar algumas iniciativas, olhando para o futuro, tentando identificar as novas oportunidades, porque o mundo ele está num processo de mudança muito rápida. Se as empresas não olharem para essas mudanças e não buscarem formas de se adaptar, isso fica difícil de se sustentar. Então, criar essa visão, né, ambidestra, né, de ter um grupo de pessoas na eficiência operacional, mas eu também ter um grupo, mesmo que seja menor, olhando para o futuro, é extremamente importante para desenvolver novas oportunidades para que essa empresa possa se transformar. Acho que esse é o grande segredo, assim, como é que eu mantenho a minha empresa sempre se transformando? Eu vou ter que colocar algum esforço para olhar para esse futuro e vislumbrar ele e criar novas oportunidades. Maravilha, pessoal, olha, o nosso papo tá muito bom, a gente poderia ficar aqui por mais 2, 3, 4 horas falando sobre isso, mas a gente vai precisar encerrar aqui. Eu quero muito agradecer a você que nos ouviu e, claro, agradecer a presença do Frank da Costa, palestrante e diretor de Relações Públicas e Marketing da NASA. Foi um prazer, Frank. Como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais e continuar esse papo de repente? Bom, eu só tenho uma rede social, eu só tô no Instagram, não tô em LinkedIn por seguridade de NASA, não permite. Tô no Instagram, que é Frank da Costa _ Frank _ da Costa. É, alguma coisa assim. Perfeito. Se tirei correto. E você, Anderson, fala pra gente. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes e ao time do podcast, né, pela organização aí, pela oportunidade, né, de a gente poder conversar sobre esse assunto e promover esse encontro aí com o Frank. Foi muito legal. Eu fico à disposição para continuar essa conversa aí no LinkedIn. Aí, no meu caso, eu vou sugerir o LinkedIn para dar uma variada, Frank, então. Desculpa. Então, no LinkedIn é o Anderson Souza Torres. E vocês também podem seguir a Senior nas redes sociais, é o @SeniorSistemas. Excelente, pessoal. Então é isso. Compartilhe esse episódio com mais gestores e executivos que você conheça. A gente se fala. Até a próxima. Tchau. Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas, referência em soluções de gestão com o melhor ERP do Brasil.